Monja Coin! Monja Coin! Chegou! Alô! Ah, Vou arrumar isso aqui. Deus! Que coisa maravilhosa, Monja Coin, receber. Pronto, aqui estamos. Tudo bem? Tá me vendo bem? Estou vendo, sim, vendo e ouvindo muito bem. Ai, que Muito beleza! obrigada. Nossa, você não sabe como eu tô feliz com esse encontro. Que bom, eu agradeço muito. Eu, enfim, tive vários momentos na minha vida de, vamos dizer, de escuridão, né? E de busca. Eu me considero uma buscadora, sempre fui. Me formei em psicologia e a psicologia, eu digo que salvou a minha vida, porque foi através de ajudando as pessoas que eu fui encontrando um sentido para a minha própria vida, né? Até um determinado momento, em 2016, que o meu filho mais novo, então com 13 anos, teve um câncer ósseo. E um câncer muito sério. Eu tive que sair do meu trabalho, abandonei o consultório, parei de trabalhar, morei 1 ano no hospital. E naquele momento eu percebi que eu tinha duas escolhas. Ou eu me fazia de vítima e sentava e chorava e perguntava a Deus ou ao universo por que aquilo tinha acontecido comigo. Ou eu assumia aquela situação como protagonista daquilo, né? E percebi que se eu não ficasse bem, meu filho não iria ficar bem. Então, nesse momento, eu comecei a fazer uma série de coisas que eu não fazia. Uma delas foi começar a meditar em todos os lugares em que eu estava. Eu me inscrevi no vôlei de praia em frente ao hospital, que eram os momentos em que eu conseguia, eu ia fazer vôlei de praia e voltava para o hospital. E eu, à noite, todas as noites, eu escutava você. Todas as noites eu escutava você no YouTube e eu escrevia coisas que me vinham à cabeça, que acabou se virando um livro, 360 dias, que eu escrevia tudo que eu sentia para tentar dar conta daquele momento, né? E uma das coisas que eu aprendi com você foi que a gente podia viver além das circunstâncias. E naquele momento eu comecei a fazer com o Breno lá no hospital, ele com 30 e poucos quilos, e eu fazia planos com ele do que a gente ia fazer quando aquilo tudo terminasse. E aí a gente fazia roteiros de viagem, a gente fazia roteiros do intercâmbio que ele ia fazer, a gente fez diversos programas que a gente ia combinar, né? E hoje, Monja Coin, pelo universo, fazem exatamente 3 anos que o Breno está curado. Eba! E Parabéns. hoje você está aqui comigo nesse momento de comemoração. E, então, assim, eu queria falar para você que você é muito importante para mim. Que bom. Foi muito importante, é muito importante. E, então, assim, é um grande prazer ter aqui você comigo. E aí, eu queria te ouvir um pouquinho, porque eu imagino que esses momentos de dor também são oportunidades de transformação. E aí eu queria te ouvir sobre isso, para você, se teve algum momento seu de virada, o que você poderia dizer para as pessoas sobre isso. E aí eu queria te escutar um pouquinho. O que você fez é o que todos nós devemos fazer. A vida não é como nós queremos, nem como nós esperamos. E ela nos dá flechadas, né? Nos puxa o tapete. E nesse momento nós temos que tomar uma decisão. E a decisão sua foi a correta, você vê? Né? Muitas pessoas ficam lá se lamentando, chorando e achando que se ela rezar só vai curar, né? Mas não cura, precisa fazer coisas. E essa sua energia vital é que vai levar até a própria cura do seu filho, né? Porque deu expectativas, propósitos, tem coisas boas para a gente fazer, não vai embora, não vai embora, fica aqui que tá bom, a gente tem diversões ainda pela frente, né?
E isso é exatamente o que nós todos devemos fazer. Esses momentos de virada da nossa existência. Durante essa pandemia, tem muitas pessoas que se desesperaram, tem casos de suicídio, tem muito feminicídio, tem briga de casal, tudo. Mas tem pessoas que despertaram. Tem pessoas que, não é? Assim como você, que diz assim, que sentido eu posso dar minha vida nesse momento? O que eu posso fazer a respeito disso? Então, em vez de eu reclamar, resmungar, ficar com raiva do mundo, dizer o vírus é culpa deste, é culpa daquele, o que eu faço? Como é que eu vivo esse momento? Como é que eu vivo com plenitude? Como é que eu projeto o meu futuro? E não é que eu estou vivendo lá no futuro, eu estou agora. E é neste agora aqui que eu projeto o que vai acontecer. Então, não é uma negação de que eu não quero viver o presente, não, eu vivo o presente. E ao viver esse presente, é neste presente onde está todo o meu passado e todas as possibilidades do futuro. Então eu vou abrindo essas possibilidades. E vou vendo, pode ser por aqui, pode ser por ali, nós não sabemos. Nenhum de nós sabe como será. E aliás, é uma coisa que Buda fala para nós, que nós temos que ter 4 tipos de esforços. Primeiro, o primeiro esforço é perceber com que genética que a gente veio tem coisas boas e não tão boas, né? Aquilo que não é tão bom, a gente não vai deixar crescer. A gente vai perceber que existe em nós e não deixa crescer. E aquilo que não é bom, que você aprendeu durante a vida, dos nossos encontros e desencontros, às vezes criamos algumas coisas não benéficas, também não deixa crescer. E aquelas benéficas que já vieram conosco, geneticamente, essas a gente estimula. E aquelas que na vida fomos aprendendo, que nem você faz agora, vamos compartilhando e fazendo crescer e se espalhar. Então são 4 tipos de esforços. O que é negativo, o que não é benéfico, a gente vai procurar diminuir. E o que é bom, a gente espalha. Não é bonito? Isso é lindo, Monja, porque, na verdade, o amor... Eu acredito que o amor ele é a força mais poderosa que tem de transformação. Né? Quando eu lembro das coisas que eu vivi e que, assim, por exemplo, na época, eu não escondi de ninguém o que estava acontecendo. Ao contrário, eu fiz um grupo no WhatsApp e espalhei isso para as pessoas. E milhões de pessoas que eu não conhecia e souberam que eu estava sem trabalhar e que eu estava no hospital, se juntaram e fizeram uma vaquinha online para poder, de alguma forma, me manter ali e eu poder estar cuidando do meu filho. Então, aconteceram coisas justamente por eu ter começado a compartilhar com as pessoas, com amor, que foram mágicas, que seriam verdadeiros milagres, né? E aí, por conta disso, eu aprendi que compartilhar amor nunca é um problema, nunca me ameaça. Eu não me sinto ameaçada nisso, mas tem muita gente que tem medo de compartilhar amor, né? Porque não sei por que também, mas é começar. Como tudo na vida, a gente tem que começar. Uma vez eu veio uma senhora de Nova York, ela é zen budista, e eles têm um trabalho muito grande com moradores de rua. E nós tinha um fórum social em Porto Alegre, eu estava com ela no parque, e tinha umas pessoas dormindo durante a manhã, eram moradores de rua dormindo no parque. E um casal passa conosco, já de certa idade, e olha para nós, vocês vieram para o fórum, olha que absurdo, gente dormindo aqui de dia no parque. E essa senhora diz assim, mas é claro, é porque eles não podem dormir à noite, é perigoso. Vocês já perceberam que à noite eles podem ser mortos, assaltados? Eles geralmente passam a noite em vigília. E de dia que está cheio de gente, eles dormem. Mas isso é um absurdo, disseram os dois. Nós temos que fazer alguma coisa, vamos chamar a polícia. Ela disse assim, incomoda vocês? Então o que você vai fazer por isso? Fale com seus amigos, crie um grupo, mais ou menos o que você fez, um WhatsApp, né? Naquela época nem tinha WhatsApp, fazia muitos anos. Você cria um grupo e diz o que nós podemos fazer pelo povo de rua. E vamos criar ações. E ela contou que em Paris tinha uma moça que estava andando na rua e um homem passou por ela e falou assim, por favor, me dê dinheiro para eu comprar um prato de comida. E ela disse, eu convido você para jantar na minha casa. O homem não acreditou, né? Eu convido você para jantar na minha casa.
E a partir disso, hoje ela dá comida para 500 pessoas. Ai, que lindo. Porque teve aquele gesto que você diz. Às vezes esse primeiro passo é difícil. Como é que eu vou compartilhar para as pessoas a minha dor, a minha expectativa? Nossa, eles vão achar que eu sou fraca. Não sei o que vão achar, né? A gente nunca sabe, né? Nunca sabe. Mas no momento que você se abre para o mundo se abre para você. É isto. Isso é lindo. Eu conheci um monge também, uma discípula de um monge, ele já tinha morrido. Morreu velhinho. E ela cuidou dele até os últimos dias. E ela fez na casinha que ele morava um museu. E toda manhã ela punha chazinho na mesa, como se ele estivesse lá. Isso no Japão é muito comum fazer nos templos, né? E ela cuidava lá como se ele tivesse. E eu achei aquilo muito interessante. Na hora de ir embora, eu perguntei para ela qual foi o ensinamento principal que o seu professor deixou. E ela disse assim para mim: abra as mãos, e nelas cabem todo o universo. Se você segura só uma coisa, você fica limitada. E ele dizia para nós todos: abra suas mãos, e nelas tudo cabe. E é simbólico de abrir o que? O coração, a mente, abrir-se para o mundo. E pessoas têm medo, elas querem ficar fechadinhas. Querem certezas, né? E não tem, nós não sabemos. Nós nunca soubemos. As pessoas falam: a pandemia tirou a minha estabilidade, mas sua estabilidade era uma fantasia. Não há estabilidade no mundo, nada é fixo nem permanente. Você veja, seu menino, de repente você tem um diagnóstico, você fala: e agora, né? Não estava esperando isso, não estava vivendo muito bem, muito alegre, feliz, e aí, de repente, o que acontece? Tem o diagnóstico e você dá a virada. E o menino está aí, saudável, vivendo, e você também. Os dois encontraram um estado de equilíbrio e plenitude, né? Mas precisou um esforço. Não foi assim: eu sentei e falei, agora me ajuda, ajudou e pronto. Não. Passou por todos os tratamentos difíceis e, ao mesmo tempo, trouxe luz. Luz e vida para a relação. Luz e vida para a própria vida. Eu não sei se você conhece um monge vietnamita chamado Thich Nhat Hanh, ou Thich Nhat Hanh. Lógico. Ele está velhinho, né? Amanhã é aniversário dele, de 94 anos. Ele está lá no Vietnã. 94? 94. 94. 90. E ele parou de comer faz 2 dias. Então o pessoal acha que ele está no finzinho, né? Mas ele falou uma coisa muito interessante. Disse assim: quando eu morrer, eu não quero que vocês façam uma pagoda, um monumento para mim. Mas se fizerem, põe uma plaquinha na porta dizendo: não estou aqui dentro. E do outro lado você põe outra placa dizendo: nem aqui fora. Mas onde você estiver respirando conscientemente e caminhando em plena atenção, aí eu estarei. Não é lindo? É tudo que ele ensinou a vida toda. Respire conscientemente, caminhe em plena atenção e a sua vida muda. As pessoas não acreditam, mas é só respirar. É respirar. Mas não é respirar, é perceber que está no... e vai acalmando aos poucos. Ele uma vez ficou muito bravo, ele estava na Malásia e chegou um grupo de refugiados do Vietnã e o pessoal da Malásia diz: aqui não entra mais, não dá. Era um barco com 700 famílias e ele ficou desesperado. Então ele foi para a praça pública e fez manifestações, gritou aquela coisa toda e a população aplaudindo: vamos deixar eles entrarem, não sei o quê. E o governo ficou uma fera. Quando ele chegou no quarto do hotel, não levou 5 minutos, bateram na porta. Era um policial com a passagem de volta dele. Ele morava nos arredores de Paris. Deu a passagem: o senhor, amanhã, o primeiro voo às 6 da manhã, o senhor sai daqui. O senhor não é benquisto, o senhor está expulso do país. Ele ficou desesperado. Imagine se ele podia sentar para respirar. Ele não conseguiu sentar. Mas ele começou a andar no quarto de hotel, andava e dizia: que a paz venha. Aí a respiração aqui em cima, ofegante, desesperado, né? E aos poucos ele foi acalmando, a respiração baixou. Quando a respiração baixou, ele se lembrou de um cartão de visitas que um adido cultural tinha dado na praça para ele, ligou para essa pessoa e essa pessoa conseguiu que, em vez de ele sair às 6 da manhã, saia ao meio-dia. E entre 6 e meio-dia,
conseguiram pôr alimentos e água no navio. E é isso que a gente percebe. Talvez eu não consiga o que eu queira, mas eu posso minimizar dor e sofrimento de outras pessoas e a minha. Eu posso encontrar um meio que não seja o definitivo, mas é um meio que neste momento soluciona a questão. Porque o desespero, a angústia, a aflição, a ansiedade faz com que você não veja a realidade com clareza e não encontre solução. E a solução estava ali. Era só pedir mais algumas horas e colocar água e alimentos no barco. Aí colocou, eles tentaram outro porto, pelo menos não foram morrer, né? De fome nem de sede. E tiveram uma oportunidade de tentar outro país. Então são essas coisas para mim que são um exemplo extraordinário. Não é que eu vou conseguir o que eu quero exatamente naquela hora, daquele jeito, mas eu vou construir causas e condições para chegar lá. E eu acho que isso serve muito para esse momento que nós estamos vivendo, né? Porque justamente se a gente vai muito para frente, a gente pode entrar em desespero porque nós não sabemos quanto para frente tem que ir. Ao mesmo tempo, nós não podemos ficar pensando nas coisas que estão sendo perdidas ou na tristeza, mas assim, o que podemos fazer dentro disso que estamos vivendo? Pois é. Né? E cada um de nós tem que encontrar o seu vôlei de praia, né? Tem que encontrar a sua atividade, exatamente, a sua programação. Puxa, aonde mesmo que eu queria viajar, vou programar. Eu tenho que ir para o Japão, levar 2 alunos meus. Eu já falei, o ano que vem não vai dar, porque no Japão deve ter os Jogos Olímpicos, com muita gente, é ruim. Então eu falei, 2022. Então já vamos programar para 2022. Eu tenho que levar 2 alunos para fazer uma graduação. A gente tem que pensar lá adiante, né? Lógico. E até depois disso. Isso é um sonho, né? Isso é sonhar, né? Você ter um sonho, né? É criar propósitos ali adiante. E tem coisas que eu tenho que fazer hoje, coisas que eu tenho que fazer amanhã. E quando, por exemplo, o templo está fechado. Desde março eu fechei, dia 15 de março nós fechamos. E até hoje não abrimos. Alguns discípulos meus estão abrindo, mas eles moram no campo, área rural. Então, quem chega lá vai de carro e fica numa área aberta. É diferente, faz meditação ao ar livre, então é outra circunstância. Aqui não. O que eu tenho é uma casa pequena que virou templo. Então, na sala, as pessoas sentavam uma do lado da outra. Eu não posso permitir isso. E para deixar 5, 10 pessoas entrarem, não tem cabimento. Então, está tudo fechado até ter vacinas comprovadas e que a população possa ter tomado a vacina, né? Então, vai demorar um pouco. Mas, enquanto isso, nós estamos online. E a gente fala, olha, se não fosse isso, talvez a gente não estivesse conversando agora. Se não fosse a pandemia, a gente não teria esse encontro. Então, em vez de só reclamar, coisas bonitas estão acontecendo. A gente está podendo falar com pessoas que não falaria antes, pessoas de outros países. A gente faz essas lives, entra gente do mundo inteiro, do Brasil todo. Porque às vezes o pessoal fica pondo o nominho delas aqui, do Japão, de Portugal, disso aqui. Nossa, que bonito. Isso é lindo, né? E a gente não acessaria. É como se a gente tivesse derrubado as paredes. Isso mesmo. Eu sinto assim, a minha sensação é que as paredes se derrubaram. Então, hoje, por exemplo, eu atendo pessoas de Portugal, eu atendo pessoas dos Estados Unidos, eu atendo pessoas de São Paulo, eu atendo pessoas do Rio de Janeiro. Isso não era possível para mim. Então. Né? Isso me dá uma sensação assim de falar, puxa vida, que bom que eu estou conseguindo alcançar lugares que eu não chegaria. Eu não chegaria a você, por exemplo. Não é interessante? Não, é bonito. É bonito isso, a gente conseguiu uma coisa, a tecnologia, a inteligência artificial, se a gente souber usá-la, é uma benesse. Quem não sabe usar é aquele que fica escravinho, né? Fica escravizado, fica preocupado, fica jogando, não fala mais com ninguém. Não, a gente tem que tirar o olho do joguinho e poder encontrar pessoas. Nessas redes sociais é uma maravilha. Conversar de assuntos que a gente não conversaria antes, né? E é gostoso. É que nem você falou. A gente fala, que bom, hoje tem uma live, que gostoso. Eu tenho cortado muito, porque eu me propus a escrever muitos livros. Uhum. Eu já escrevi um bando deles, mas ainda falta outro bandinho para escrever. E até o fim do ano.
Então, eu tenho atendido muito poucas pessoas que me pedem live. Mas você entrou no meu pacote. Não é bonito isso? E a gente, às vezes, não sabe nem exatamente por que não. É assim, vou atender. Por quê? Porque tem a ver, porque tem relação. É interessante. Havia um professor no Japão que dizia assim: quando tem relação, eu faço. Aí teve outro professor que disse assim: mas se não tinha relação, eu crio. Olha que bonito. Então, não é só porque já tinha relação anterior. Nós podemos criar um relacionamento agora. Se ele não existiu antes, agora nós estamos criando um, não estamos? Isso é maravilhoso, Monge, porque assim, na verdade, assim, eu já me sentia muito próxima, né? Eu me sentia assim, quase como se eu estivesse num relacionamento íntimo com você. E de alguma forma eu botei isso na minha cabeça, eu falei, eu vou fazer uma live com a Monja Mãe. Mas como é que você vai fazer isso? Vou fazer. E aí a minha irmã fez o documentário, eu falei, você tem que entrevistar a monja. Aí ela, assim foi indo, e de repente a gente está aqui. Quer dizer assim, tem um pouco de você acreditar e ao mesmo tempo ter ações para que isso aconteça, né? Não ficar simplesmente parada esperando acontecer, né? É isso aí. Isso